Os comentários neste vídeo vão ser divertidos, hein? Acho que vai ser um recorde de cerca de 10 a 12 países diferentes que vão ficar chateados comigo. Algumas semanas atrás, eu vi este vídeo do Geography by Jeff, onde ele redesenhou as fronteiras dos Estados Unidos. É um ótimo vídeo, você definitivamente deve assistir, e é de onde eu tirei inspiração. Esta ideia de fazer a mesma coisa, mas em vez disso para a Europa. Então vamos redesenhar as fronteiras da Europa. Novamente, lembre-se de que isso não deve ser levado muito a sério. Não estou defendendo que nenhum país desapareça, e não estou defendendo seriamente anexações ou perdas de território. Comecemos pelo oeste e depois sigamos para o leste. Vamos começar com Portugal. Portugal é um dos estados-nação mais bem definidos do mundo. Estou dizendo isso porque sou português e estou sendo parcial? Um pouco, mas é verdade. A verdade é que Portugal é frequentemente apresentado como um exemplo perfeito de um Estado-nação, juntamente com países como Japão, Polônia, Grécia ou Islândia, países onde um único grupo étnico é dominante e contrastando com lugares como Canadá ou Bélgica, onde essencialmente diferentes nações existem dentro das fronteiras do único país. Por causa disso, esses Estados-nação perfeitos são menos propensos a se desintegrar ou se separar. E é por isso que acho que Portugal não perderia território algum. Também tem a mesma fronteira desde cerca de 1243. No entanto, achei que seria interessante adicionar a Galícia a Portugal. Isso é baseado em um pequeno movimento chamado reintegracionismo, um movimento linguístico na Galícia que defende o reconhecimento do galego e das variedades da língua portuguesa como uma única língua. O galego é, de fato, muito semelhante ao português, possivelmente mais semelhante do que ao espanhol. E Portugal surgiu da Galícia quando foi criado, de certa forma. Além disso, existe um pequeno movimento de independência dentro da Galícia também, e um possível sucesso em se separar da Espanha pode ser seguido por uma integração com seus irmãos de língua de Portugal, talvez com um status de região autônoma como os arquipélagos portugueses dos Açores e Madeira. E também poderíamos finalmente recuperar Olivença, afinal, é legalmente portuguesa, apesar de ser ocupada e governada pelos espanhóis. E então temos a Espanha, precisamente. Assim como a Galícia, outras regiões espanholas também têm movimentos de independência. Os mais fortes, e eu diria os únicos sérios que têm uma real chance de sucesso, são o País Basco e a Catalunha. Então, neste mapa, decidi conceder independência a esses dois novos países que a Europa teria. Também pensei, e se as Ilhas Baleares conseguissem independência? Elas são, claro, muito pequenas para serem autossustentáveis como um país e não tem nenhum movimento de independência do qual eu tenha conhecimento. Mas tem muito turismo e poderiam potencialmente aproveitar condições que outras pequenas nações insulares também têm, talvez se tornando um paraíso fiscal e um microestado como Mônaco e Andorra, que, a propósito, neste cenário, acho que continuariam existindo também. Para compensar essas perdas, acho que faria sentido para a Espanha finalmente reanexar Gibraltar. Ou seja, a Inglaterra, o colonialismo acabou, por que vocês têm esse lugar no Mediterrâneo? Não faz muito sentido. Como observado no mapa, parte dos territórios reivindicados pelo País Basco e pela Catalunha se estendem até a França. Então eles perderiam um pouco de território lá. Vamos ver o que mais mudaria para eles. Primeiro, a ilha da Córcega, que agora faz parte da França. A Córcega é francesa hoje, mas costumava ser italiana antes, e também tem um pequeno movimento de independência que costumava ser maior. Sua economia e cultura são semelhantes às do sul da Itália, então acho que faria sentido ela se juntar ao seu irmão do sul, a Sardenha, e se tornar sul-italiana. E a propósito, neste mapa também dividia a Itália em países separados, norte e sul. As culturas italianas do norte e do sul são um pouco semelhantes, mas também são tremendamente diferentes em outros aspectos. Eles têm diferentes heranças, economias, o norte sendo urbanizado e industrial, e o sul sendo mais rural e focado na agricultura e turismo. Você poderia até argumentar que os idiomas tendem a ser diferentes dependendo de onde você está, porque a Itália tem tantos dialetos regionais que são completamente diferentes uns dos outros. Um bom exemplo da diferente herança é a porcentagem de pessoas loiras no norte da Itália versus o sul. As conexões históricas do norte com a Alemanha, Áustria e Escandinávia, onde o cabelo claro é mais comum,
influenciaram a região. Então eu acho que dividir os dois em seus próprios países faria sentido, enquanto San Marino e o Vaticano permaneceriam independentes neste cenário. Voltemos agora para a França para analisar outras mudanças que ocorreriam. Como dito anteriormente, a França é outro excelente exemplo de um Estado-nação. Então, além de perder a Córcega para essa Itália, as únicas duas outras mudanças que pensei foram a anexação da metade sul da Bélgica, Valônia, onde a população fala francês e é, sem dúvida, parte da cultura francesa, bem como a possível perda da Bretanha. A Bretanha difere do resto da França no sentido de que possui uma herança celta mais forte. A Bretanha é de fato considerada uma das 6 nações celtas, juntamente com a Cornualha, Irlanda, Ilha de Man, Escócia e País de Gales. Na verdade, se você observar mais ao norte, também adicionei a Cornualha e a Ilha de Man como independentes. Ao longo do século XX, especialmente no início dele, houve alguns movimentos pedindo independência ou pelo menos maior autonomia para a Bretanha dentro da França. Apesar desse movimento ter reduzido um pouco neste século, ainda há vestígios dele. O nacionalismo cultural bretão inclui um importante componente linguístico, com falantes de bretão e galo ainda buscando igualdade com o francês dentro do país. Portanto, uma Bretanha independente no contexto de uma Europa totalmente redesenhada em um cenário como este não seria tão louco. Agora, já que mencionei as nações celtas que hoje fazem parte do Reino Unido no mapa, vamos dar uma olhada nelas a seguir. Em um cenário como este, onde estamos tentando atribuir territórios com base em diferentes culturas locais e etnias ou nações, acho que uma separação do Reino Unido seria inevitável. Neste caso, a Inglaterra ficaria sozinha, enquanto a Cornualha, País de Gales, Escócia e a Ilha de Man se tornariam novos países, enquanto a Irlanda do Norte seria anexada pela República da Irlanda e existiriam juntas. Metade da Escócia ainda busca independência, o apoio no País de Gales surpreendentemente cresce e a população católica da Irlanda do Norte está dominando, tornando a reunificação inevitável. Eu também adicionei um pequeno detalhe com as ilhas Orkney da Escócia se juntando à Noruega. Essas ilhas muitas vezes estão insatisfeitas com o governo britânico e escocês e frequentemente ameaçam pedir para serem integradas à Noruega e primeiro declarar independência para poder fazer isso. Por que Noruega? Bem, Orkney foi realmente colonizada e posteriormente anexada pelo Reino da Noruega em 875 e povoada pelos nórdicos. Foi apenas em 1472 que a Escócia, após o fracasso em pagar um dote prometido a James III da Escócia pela família de sua noiva Margaret da Dinamarca, anexou a ilha. Então, se eles querem ser noruegueses, por que não torná-los noruegueses neste cenário louco que estamos criando? Para o resto da Escandinávia, não pensei em muitas mudanças possíveis. Neste cenário, faria algum sentido a Dinamarca recuperar Schleswig-Holstein da Alemanha. Foi deles por muito tempo e uma parte da população lá ainda é dinamarquesa. Acho que a Finlândia poderia potencialmente recuperar algum território que historicamente perdeu para a Rússia, e talvez o povo Sami, comum em todo o norte da Noruega, Suécia e Finlândia, também pudesse alcançar a independência como seu próprio estado totalmente soberano, além da reanexação do arquipélago de Åland à Suécia também. Voltando para o oeste, podemos dar uma olhada em como seria a Holanda e quais mudanças ocorreriam. Como atribuímos o sul da Bélgica ou Valônia à França, acho que faz sentido que daríamos o norte da Bélgica, Flandres, para a Holanda. Os flamengos são cultural e linguisticamente meio holandeses já, então, além da independência para ambas as partes da Bélgica, acho que esse tipo de redistribuição territorial faria sentido. As pequenas regiões de fronteira de maioria alemã também poderiam ser cedidas à Alemanha. Talvez Bruxelas, sendo tão multicultural por ser a capital da União Europeia, pudesse se tornar seu próprio estado-cidade. Isso seria interessante de ver. Neste cenário, a Bélgica como país desapareceria completamente do mapa. Acho que a ISAR Productions ficaria muito chateada com isso. Embora Luxemburgo apresente uma mistura entre francês e alemão, ele desenvolveu sua própria identidade, então a independência faria sentido, a menos que o designássemos para Portugal devido aos imigrantes portugueses que possuem. Você acha que isso é muito tendencioso? Talvez. Você sabia que o território de Luxemburgo
costumava ser muito maior antes de ser dividido pelos seus vizinhos? Acho que isso seria um ótimo tema para um vídeo, sobre como Luxemburgo costumava ser maior e depois ficou menor. Posso fazer um vídeo completo sobre isso se quiser. Na Suíça, nenhuma mudança aconteceria. É um exemplo perfeito de um Estado-nação. Apesar das diferenças de idioma no país, com regiões falando francês, alemão e romanche, existe uma identidade suíça comum. No máximo, eles poderiam ganhar território anexando Liechtenstein, um país de existência bastante peculiar. Eles já têm uma união aduaneira e monetária com a Suíça, então uma união política também poderia fazer sentido. E agora vamos para a Alemanha e Áustria. Apesar da reunificação após a Segunda Guerra Mundial, muitas diferenças entre a Alemanha Oriental e Ocidental persistem atualmente. O leste é protestante ou agnóstico, enquanto o leste e o sul, especialmente, são católicos. Quase todos os indicadores mostram como as duas partes do país são diferentes. Eles até votam de maneira muito diferente nas eleições. Então por que não assumir essas diferenças e aceitar que talvez eles possam ser seus próprios dois países separados? Nesse caso, Berlim estaria totalmente dentro do leste. A Alemanha Ocidental poderia existir independentemente, enquanto o Sul, predominantemente católico romano, poderia se unir à Áustria, apesar de sua própria identidade. Os austríacos ainda falam alemão e compartilham valores, patrimônio cultural e história com os alemães, especialmente os do Sul. Neste cenário, haveria 3 Alemanhas, Ocidental, Oriental e do Sul, que incluiria a Áustria. Poderíamos atribuir à Alemanha Oriental algum território adicional dentro da Polônia. Na verdade, as antigas fronteiras do Império Alemão ainda são visíveis em muitas diferenças culturais e políticas dentro da Polônia hoje. No entanto, apesar dessas diferenças ainda serem visíveis, os alemães que viviam lá foram transferidos para as fronteiras atuais da Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, neste caso, a Polônia seria outro país sem alterações em seu território. Muitos diriam que eles deveriam anexar Kaliningrado da Rússia, mas eu tenho outro plano para isso. O que nos leva aos países bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia. Acredito que Kaliningrado, território russo, poderia ser anexado pela Lituânia, que então se juntaria à Estônia e Letônia, formando um ducado báltico unificado. Isso foi proposto para ser criado no fim da Primeira Guerra Mundial. Nesse caso, seria meio que um estado fantoche alemão e não incluiria a Lituânia, apenas a Estônia e a Letônia. Não aconteceu porque a Alemanha foi derrotada na frente ocidental da guerra. Mas, nos tempos modernos, quando as ameaças do leste se tornam cada vez maiores, acho que faria sentido para essas 3 nações se unirem em uma confederação para aumentar sua força. Falando do leste, acho que a anexação da Bielorrússia à Rússia seria inevitável. Eles são, sem dúvida, um estado fantoche russo de fato hoje, então isso não traria muita mudança. Agora, para encerrar este vídeo, vamos passar para os Balcãs, que provavelmente será a parte mais problemática do vídeo. Eu acredito que a anexação da Moldávia pela Romênia é a opção mais lógica e menos problemática. A maioria dos moldavos já são romenos. O presidente da Moldávia e o líder da oposição são romenos, e a Moldávia compartilha história e cultura com a Romênia. Seria uma boa maneira para a Moldávia se proteger de ameaças externas ao se juntar automaticamente à UE e à OTAN. E acho que ambos os lados ficariam felizes com essa situação. Em contraste com este território, ganho pela Romênia, o país também perderia um pouco de território na fronteira com a Hungria. Após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Trianon deixou milhares de húngaros fora das fronteiras da Hungria, ao reduzir injustamente demais o seu território. Embora a ideia de uma Hungria maior seja louca, acho que seria justo que esses húngaros pudessem viver dentro da Hungria, e assim existiria uma Hungria um pouco maior, ocupando partes da Romênia e um pouco da Eslováquia. Além disso, a Eslováquia permaneceria a mesma, assim como a Tchequia. A Eslovênia também não veria mudanças, assim como a Croácia e Montenegro. Mas a Bósnia, Sérvia e Albânia, sim. Acho que a separação da República Srpska da Bósnia é infelizmente inevitável, e sua anexação pela própria Sérvia seguiria, expandindo o território do país. O ganho de território poderia torná-los mais aceitáveis com a separação de Kosovo e potencialmente se juntar à Albânia para consolidar sua separação da Sérvia. Para a Bulgária e a Macedônia do Norte,
mudanças também não seriam necessárias. E se, para irritar muitos, a Grécia controlasse a parte europeia da Turquia? A anexação da Trácia Oriental foi um objetivo grego até o início do século XX. A ideia de retomar a antiga capital de Istambul, para eles Constantinopla, foi então abandonada por ser considerada irrealista, o que era, e para ser honesto, ainda é muito. Mas, novamente, essas são apenas hipóteses para nos fazer refletir um pouco sobre as fronteiras que a Europa tem hoje e como elas poderiam ou não potencialmente mudar. Então, uma anexação grega da Trácia Oriental realmente limparia a aparência das fronteiras da Europa neste lado do continente. Mas o que você acha? Duvido que alguém concorde totalmente com todas essas. É compreensível que você discorde de algumas mudanças no seu país, mesmo concordando com outras. Concordo com Portugal porque estamos apenas ganhando território sem perdas. Diga sua opinião nos comentários. Agradeço por assistir a este vídeo e aos meus patronos pelo apoio direto. E se você quiser se juntar e acessar mais conteúdo, acima de tudo apoiar o canal diretamente, certifique-se de se juntar lá também. Enfim, até a próxima para mais informações. A xícara de Mumim de hoje é esta, e eu acho que é uma mãe e seus filhos. Eles todos parecem iguais, mas tem um específico que está vestido como se fosse malvado.